até o versículo 17, amém? Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 16. Tem como título a armadura de Deus. Amém? Estaremos lendo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a igreja pode sentar-se em nome de Jesus. Na verdade, eu acho, acredito, que não seria necessário trazer uma palavra de Deus através desse sonho, do entendimento desse sonho. Já tenho falado grandes coisas, amém? Para nós que estamos aqui neste momento. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é contra o inimigo. Mas vamos procurar em poucos minutos, temos 9 minutos. Vamos procurar aproveitar esses 9 minutos da melhor maneira possível. Nós vemos que Paulo, sabemos, já comentamos muitas vezes, que Paulo, quando ele teve encontro com Jesus a caminho de Damasco, Jesus disse a respeito dele: eu vou mostrar o quanto ele deve padecer pelo meu nome. E padecer significa sofrer. E na realidade, na vida deste homem, ele sofreu e muito. Passou por tudo quanto é tipo de problema que uma pessoa possa enfrentar. Acredito eu que passou por muitas dificuldades, seja ela na vida material, na vida ministerial, na vida espiritual também. E em tudo que ele passou, o sofrimento que ele passou, ele aprendeu. Há um ditado no mundo que diz que a vida é uma escola. E é verdade. A vida nossa na presença de Deus é uma escola. Cada dia nós estamos aprendendo algo de Deus na nossa vida. E Paulo aprendeu tanto que ele comparou o conhecimento dele como sendo esterco. Porque ele aprendeu tanto, vivendo uma vida com Deus, uma vida de sofrimento com Deus. Ele aprendeu tanto, adquiriu tanto conhecimento, que o conhecimento dele, quando ele tinha, antes de conhecer Jesus, não era nada. Mas tinha um valor, porque o esterco tem valor. E nós vemos que ele teve a visão espiritual bem aberta. Ele não olhava as coisas pela aparência. Ele não olhava as situações pelo que ele olhava, enxergava com seus olhos carnais. Ele olhava tudo com olhos espirituais. E ele, no seu conhecimento do mundo espiritual, conhecimento que eu preciso ter, você precisa ter, nós precisamos ter, como Jesus disse, né? Meu povo erra porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Na verdade, nós erramos quando nós não temos um conhecimento do mundo espiritual.
E ele passando por tanto problema, tanta dificuldade, quando nesta carta aos crentes de Éfeso, ele disse no versículo 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele enfatizou o que na vida, né, dos irmãos da igreja. Mas ele, na verdade, ele falava com conhecimento, né, com conhecimento de causa, né, como dizem alguns. Ele sabia do que ele estava falando. Ele orientava, porque ele já tinha vivido, presenciado situações da vida dele. Ele, né, resumindo, concluindo e precisando passar uma palavra de Deus para os irmãos daquela igreja, ele falou assim: ó, vocês precisam se fortalecer no Senhor. Será que se fortalecer em Deus é tão importante assim, igreja? Será que quando nós estamos fortes no Senhor, algo acontece na nossa vida? Eu digo que acontece. Porque você já notou, quando você está bem espiritualmente, como é essa atitude, como é o seu comportamento, como é o seu parecer diante de tantas coisas que acontecem na nossa vida? Mas quando você não está bem espiritualmente, você está mal, quando você está fraco espiritualmente, você percebeu que em você, dentro de você, ocorre uma mudança de visão, uma mudança de entendimento, você muda seu jeito de ser, você muda seu comportamento. Nós mudamos, né, igreja? Quando o crente está bem, ele está bem mesmo. Ele não traz problemas para a vida dele, e não traz problemas para a igreja também, porque ele está forte espiritualmente. Mas quando nós enfraquecemos, nós trazemos problemas para a nossa vida, e nós trazemos problemas para a igreja também. Então nós entendemos que há uma diferença em ser forte espiritual e em ser fraco espiritual. Há uma grande diferença. Então nós precisamos nos fortalecer. E às vezes a gente vê na vida de irmãos, né, uma grande oscilação. Uma hora ele está lá embaixo, outra hora ele está lá em cima, outra hora já está lá embaixo, e não tem aquela estabilidade, né? E eu acredito que em questão de uma semana ele sobe e desce várias vezes. E eu aprendi na minha vida, na presença de Deus, buscando a Deus, em meio às situações, dificuldades, alegantes e tudo mais, que eu preciso procurar uma estabilidade espiritual. Significa o quê? Não importa o problema, não importa a situação, seja na fartura, seja na necessidade, seja no vazio, no pouco, no muito, igreja, eu preciso manter a minha posição espiritual. Sabe? Da mesma forma. Aleluia. E nós vemos que Paulo dizendo: fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Paulo, ele frisa, ele enfatiza que Deus tem poder. Poder para agir, poder para trabalhar, poder para fazer algo. Ele tem poder. E nós vemos nesse sonho que ele estava ali presente na igreja. Eu acredito, igreja, que esse sonho é de Deus. Porque quando é de Deus, a gente sente que é de Deus. Não é igreja. E quando não é de Deus, a gente sente que não é de Deus. Aleluia, Deus. Ele estava ali, não é? Vamos analisar um pouco o sonho. Ele estava ali, presente, no meio da igreja, em meio aos obreiros. Mas ele permitiu o inimigo agir. Ele permitiu o inimigo entrar. E eu, como pastor, queria agir. Ele falou: ainda não tem. Igreja, Deus permite certas situações na nossa vida, igreja. Mas essas situações, igreja, são situações que Ele está, na verdade, permitindo para que nós possamos crescer no poder de Deus, para que nós possamos nos fortalecer no Senhor, para que nós possamos entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Deus estava presente. Não é porque Deus está presente que eu não vou passar por problemas. Não é porque Deus está presente que eu não vou passar por dificuldades. Nós precisamos passar por certas situações. E nós vemos que o agir de Deus não é imediato, não é quando nós queremos, não é quando nós precisamos, é quando Deus vê que é a hora certa de agir. Igreja, Paulo sabia do que ele estava falando. Paulo sabia que os problemas e dificuldades que o ser humano passa, nós passamos, né?
revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu tenho que me revestir de toda a armadura de Deus. Mas o que é essa armadura de Deus? É algo para se vestir? Aquilo que Deus deu, segundo esse sonho, deu um capacete para o Luiz, deu escudo para um, deu espada para o outro, deu uma taça para o outro, deu um vaso para o outro. Vocês perceberam que no sonho houve encaixe cada um, tem que fazer o seu papel, tem que, sabe, ali fazer o que tinha que fazer segundo o que Deus tinha dado. Será que um ser humano, o seu ser natural, conseguiria imaginar um sonho desse, igreja? Claro que não. Igreja, o inimigo se levanta. O inimigo, ele não dorme. Nós dormimos, nós vacilamos, nós deixamos a dúvida entrar, nós nos cansamos de buscar a Deus, nós queremos sair da presença de Deus. Mas nós estamos numa batalha. Uma batalha espiritual que a gente ainda não entendeu. Que a gente olha para um lado e olha para o outro lado e a gente fala: cadê essa batalha que a Bíblia diz? Cadê essa batalha que Paulo diz lá em Efésios capítulo 6? Existe essa batalha? Existe. E Paulo enfatizou que esta batalha é no mundo espiritual. Mas onde é esse mundo espiritual? Será que esse mundo espiritual está longe? Não, ele está muito perto. Tirando as coisas materiais, igreja, só resta o mundo espiritual. Então o mundo espiritual está aqui, ó. Onde eu passo a mão, não sinto nada, mas o mundo espiritual está aqui. Aleluia, amém dos reis. E a luta é no mundo espiritual. E o nosso inimigo está neste mundo espiritual. Ou seja, a gente não pode ver ele, a gente não pode tocar nele. Mas como a gente sente a presença de Deus, a gente pode sentir também a presença do inimigo, não é, igreja? Aquela opressão, aquele arrepio que nós sentimos, igreja. E como a gente não vê, a gente ignora, a gente faz pouco caso, a gente não dá valor. E quando a gente ignora, a gente não dá valor, igreja, o inimigo tem um ponto ganho para ele. Porque você não vai associar as coisas que acontecem na sua vida à pessoa dele. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Você pode não gostar de mim, mas eu falo para você que a sua luta não é contra mim. Eu posso ter um problema com alguém, mas o problema que eu tenho não é com esse alguém. A Bíblia me ensina que a minha luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra o inimigo que ele adentra o meio nosso e tenta colocar um contra o outro. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Os problemas que nós passamos nesta vida, nesta terra, igreja, Paulo associou ao inimigo. Porque ele disse em Romanos capítulo 8: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A espada? A fome? A nudez? A perseguição? Quem não vai nos separar? Então Paulo, ele associa os problemas, as situações que a gente passa na nossa vida, igreja, com a agenda do inimigo. Ele está certo? Eu digo que está. Você se lembra de Jó? Você se lembra que Deus estava tendo um diálogo com o inimigo, chamando a atenção do inimigo para Jó? Você está vendo no céu Jó? Homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E de repente ele começa a ter percas. Percas e mais percas, mais percas, um atrás do outro. Fica enfermo.
E quem estava agindo na vida de Jó? Com a permissão de Deus, é claro. O inimigo. O inimigo estava agindo na vida de Jó. Podemos dizer que Jó estava, na verdade, vivenciando uma batalha espiritual na vida dele. Estava vivendo uma batalha espiritual. O inimigo, igreja, não era o problema, não era a perda, não era a enfermidade. O inimigo era aquele que estava morto. Então, se ele estava numa batalha espiritual, ele tinha que vencer essa batalha. Mas como ele ia vencer essa batalha, igreja? Porque ele não entendia de um mundo espiritual, tanto que ele associou as perdas a Deus. Não é, igreja? Deus deu, Deus tira. Eu vim nu do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Ele associava a pessoa de Deus. Mas na verdade não era Deus que estava tirando. Mas ele estava numa batalha. Porque enquanto o inimigo tirou tudo, com a permissão de Deus, igreja, na verdade algo estava em jogo. Algo estava ocorrendo com a vida de Jó. De um lado Deus, esperando que Jó permanecesse firme. Do outro lado o inimigo, querendo que Jó viesse a blasfemar contra Deus. A batalha estava ocorrendo aí, igreja. E na nossa vida não é diferente. O inimigo ele começa a agir, começa a trabalhar de uma forma ou de outra na nossa vida. Olha, quando o inimigo entra, né, e os irmãos, os obreiros começam a lutar, começam a pelejar, igreja. Olha, sabe como eu entendi? Vocês obreiros, não tem luta. O inimigo vai se levantar quando você, se não se levantou, vai se levantar. Em cada obreiro dessa igreja. E vai chegar um momento que eu vou querer ajudar. Vou querer ajudar o Luiz, vou querer ajudar o Henrique. E Deus vai falar para mim, ainda não é tempo. Porque ele, o Luiz, ele precisa aplicar aquilo que Deus deu na mão dele. As armas ele já tem. Cada obreiro dessa igreja tem as armas necessárias para vencer o inimigo, igreja. Aleluia, rei. Será que você está entendendo? Será que nós estamos entendendo, igreja? Aleluia. Deus vai permitir, ou Deus já está permitindo na vida de muitos irmãos dessa igreja. Vocês observaram que há algum tempo atrás, algumas semanas ou dias atrás, a igreja estava uma bênção. Vocês notaram isso, igreja? Estava uma bênção, a unção de Deus, Deus derramando unção, os cultos maravilhosos, o culto que saciava a nossa alma. E de repente deu um levante. Eu comecei a notar o inimigo agindo, trabalhando ali. E qual a intenção da ajuda do inimigo na igreja? Atingir quem? Porque se eu cair, espiritualmente essa igreja cai. Grande Deus. Igreja, temos que abrir nossos olhos espirituais, igreja. Temos que fazer o inimigo cair por terra em nome de Jesus. Temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Aleluia, Jesus. Porque às vezes nós podemos estar sendo usados pelo inimigo e a gente pensa, é o meu ego, né? Usando a nossa razão e criando dissensões entre os irmãos. Não é assim, Márcia? Criando dissensão entre os casais, obreiros, o primeiro sonho. E esse sonho primeiro já está se cumprindo? Está. E aquele que sai da posição vai perecer. E quando alguém perece, quando alguém se enfraquece, quando alguém, né, entrega os pontos, o diabo faz isso, ó. Consegui. Estou conseguindo. Mais um que está daquele jeito, mais um que caiu. Vocês acham que eu estou exagerando, igreja? Igreja, não vamos dar lugar para o inimigo, não. Vamos dar lugar para o Senhor na nossa vida.
Vamos buscar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa... Buscarmos mais a Deus, as coisinhas pequenininhas sem cair por terra, as picuinhas sem cair por terra, os disse-me-disse sem cair por terra. Nós precisamos buscar mais a Deus, igreja. Aleluia, Jesus. Busca a Deus. Busca a Deus. Busquem a Deus. Não é assim, Marilda? Busca a Deus. Não é assim que Deus te mostrou? Busca a Deus. Busca a Deus, igreja. Está com problema, busca a Deus. Está enfermo, busca a Deus. Problema sentimental, busca a Deus. Problema familiar, busca a Deus. Problema material, busca a Deus. É tudo Deus. Deus, Deus. Busca o Senhor nesta noite. Busca o Senhor. Deus te dá vitória, Deus tem poder para agir na nossa vida, igreja. Eu quero convidar você. Você que está passando por problemas, está passando por dificuldades. Não importa qual seja o problema, igreja. Coloca na sua mente, coloca no seu coração. Você precisa buscar mais a Deus. E se você crê que Deus pode agir, Deus pode trabalhar em sua vida, a seu favor, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Mas eu quero que você venha com Deus. Porque a Bíblia nos diz, nesse texto, do escudo da fé. Eu fiquei pensando, o esposo ali, acuado, baixando a guarda, e a socorrinha vai com o escudo da fé correndo, com fé. Só Deus sabe o que está acontecendo, né, socorrinha? Só Deus sabe, igreja. Mas como disse aquele homem de branco, escreve isso, porque vai acontecer. Ele tem um sonho segunda-feira. Eu digo assim, não está acontecendo não? Eu quero convidar você, que está numa grande batalha espiritual, convidar você, que está passando por problemas, por dificuldades, se coloque, igreja. Não é para me agradar, não é por minha causa, não, é por você, igreja. Às vezes a gente passa por um problema, a gente vai assim, eu estou passando por isso porque... Né, Jean? É assim, Jean? Posso falar? Ele pediu oração para mim hoje de manhã. Ele chegou lá, pediu oração, dizendo, eu estou com uma dor, né? Não sei se é da cintura para cima. Ele estava sentindo essa dor, esse incômodo, desde sexta-feira. Eu perguntei para ele, o que aconteceu, Jean? Eu comi alguma coisa aí que fez mal para mim. Pois é, comida? Se a comida está estragada, ou intoxicação, ou dá uma disenteria, né? Mas essa dor da cintura para cima não pode acontecer, eu falei. Aí eu falei assim para ele, olha, Jean, nós vamos orar. Se for espiritual, você vai saber. Era espiritual, Jean? Você foi curado em nome de Jesus? Que bênção.